Estamos iniciando a nossa noite de hoje, nosso trabalho. E, como sempre, né, todas as nossas reuniões espíritas, a gente inicia com uma prece de agradecimento à equipe espiritual que coordena esse trabalho, pedindo que consigamos elevar os nossos pensamentos para captar essa vibração e essas possibilidades tão boas de crescimento e de evolução que num grupo de estudo a gente consegue. Que a gente possa receber aqui agora, nesses minutos de discussão e conversa, uma dose muito boa de sabedoria e que essa sabedoria possa ser colocada em prática por cada um de nós, que é o mais importante. Que a gente possa viver melhor a cada dia. Que assim seja. Então, iniciamos o nosso trabalho de hoje, dando boas-vindas para quem está entrando ainda, seja bem-vindo. A gente iniciando o nosso trabalho agora à noite, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E a gente segue lá no que nós já trabalhamos, nós estamos no capítulo 6, no que a gente já vem trabalhando. Acho que tem que colocar no início ali para mim, Ayrton, fazendo favor. São bastante questões hoje, mas são questões que a gente consegue trabalhar rapidamente. Só voltando um pouquinho, isso, então a gente está aí no capítulo 6, as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. É o capítulo, então, que vai nos explicar um pouquinho mais, né, a partir dos diálogos de Kardec com os espíritos, um pouquinho mais sobre como é essa vida espiritual, que a gente tem tanta curiosidade. Então, são questões da 237 até a 256. A questão 237, né, o questionamento de Kardec, então, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, né, então, após o desencarne, conserva a alma as percepções que tinha quando encarnada? Então, o questionamento do Allan Kardec, ele traz isso em forma de pergunta, questionando os espíritos se quando, depois do momento do desencarne, o espírito, então, retorna à sua situação, né, se essa alma conserva nela as percepções que tinha quando encarnado, quando vivendo, né, num plano terrestre. E aí os espíritos respondem que sim, que ela conserva. Além de outras que ela não dispunha aqui, encarnado. Então, ela, além de continuar com as percepções, ela ainda amplia um pouco essas percepções. E eles explicam por quê? Porque o corpo, qual véu sobre elas lançada, as obscurecia. Então, a gente tem aí a resposta informando que, além de seguir sendo aquilo que você é e com as percepções do que você já tem aqui encarnado, a partir do momento do desligamento, você começa a ter uma compreensão de algumas coisas que você não conseguia ter pelos laços da matéria. E aí eles seguem explicando, a inteligência é um atributo do espírito, ou seja, não é do corpo que eu deixei aqui, é do espírito, que, no entanto, se manifesta mais livremente quando este não tem entraves a vencer. Então, a resposta, né, e ele vai seguir, né, ele vai continuar nessa toada de perguntas com relação a essa questão das percepções, a gente já começa a discussão entendendo que o espírito, quando desencarna, ele permanece tendo as percepções que ele já tinha e começa a ampliar um pouco essas percepções a partir do descortinamento do véu, a partir do momento da libertação da matéria do corpo. Questão 238. São ilimitados os conhecimentos e as percepções dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Esse é o questionamento. É uma tendência natural nossa, né, de achar que no momento do desencarne,
e isso muitas religiões têm essa situação, vem dessa maneira. No momento que a pessoa, então, desencarna, automaticamente ela toma ciência de tudo e ela compreende tudo e acaba sabendo coisas. E os espíritos, eles colocam que quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Ou seja, os espíritos encarnados ou desencarnados, eles seguem uma escala de evolução. E encarnados ou desencarnados, se eles vão evoluindo e são superiores, mais eles sabem. Se eles são inferiores, eles são mais ignorantes. E isso não muda com a mudança do plano. Ou seja, o espírito, ele passa para um outro plano e ele não passa automaticamente numa escala de evolução. Ele permanece sendo como ele é, com exceção de que há percepções que se ampliam, que ele pode vir a compreender mais coisas do que ele compreendia pelos laços da matéria. Então, o que define se os espíritos sabem mais ou menos não é a transição para um plano de desencarne. O que define é a sua evolução. É a sua evolução que vai definir isso. A questão 239, Kardec reforça. Conhecem os espíritos o princípio das coisas? E a resposta dos espíritos. De novo, relacionando com a elevação de cada espírito. Depende da elevação e da pureza que hajam atingido. Acerca disso, os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Ou seja, não interessa, e aí desmistifica uma crença religiosa que se tem, né? De que depois da morte a pessoa amplia e fica sabendo várias coisas e fica sábio. Não funciona dessa maneira, tá? Então, a elevação e a pureza do espírito é que vão determinar se ele conhece mais ou menos as coisas, se ele compreende mais ou menos. Questão 240. A duração, né, o tempo. Isso é um ponto bem interessante, assim, né? E é um questionamento de Kardec. A duração, os espíritos a compreendem como nós? E aí a resposta dos espíritos é que não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Então, aqui a gente compreende, aí sim amplia algo muito interessante, que é a questão de noção de tempo e espaço, que é uma noção muito material nossa. Essa questão do tempo, né? Então, os espíritos, ou seja, no momento que ele transcende a matéria, que essa é uma das percepções que ele vai ter, e que essa noção do tempo que nós temos aqui, presos na matéria, ela se modifica, ela se amplia. Não há uma compreensão igual como nós temos aqui. Não há uma linha de tempo definida, linear, como nós temos aqui. É uma compreensão diferente. E isso, quem já teve a oportunidade de trabalhar com mesas mediúnicas no atendimento de espíritos, nesses trabalhos das casas espíritas, a gente consegue vislumbrar muito facilmente. Os espíritos, eles têm uma percepção diferente, eles não compreendem passar o tempo, eles se referem a fatos e situações como se tivesse acontecido ontem, ou anteontem, de tão forte presentes que estão para ele. E quando, na verdade, eles descrevem essas coisas, você percebe que, às vezes, eles falam de coisas do século passado, pelas descrições, pela maneira, então. Então, a gente percebe que a percepção de tempo é algo muito diferente no plano espiritual. No espírito desencarnado. Ele segue, então, na questão 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e justa do que nós? Então, Kardec pergunta, então, se eles têm uma visão diferente do tempo, o presente deles, o hoje deles, é mais preciso do que o nosso? É mais correta, é mais justa? E aí, de novo, a pergunta e a resposta dos espíritos com a lógica da pergunta 240. Não é. Eles têm uma percepção diferente do tempo,
E daí vem que nem sempre nos compreendeis, de novo ele reforça, quando se trata de determinar datas ou épocas. Então, essa questão do espírito se referir a um tempo específico, né? E por isso que Kardec é muito claro com relação a essas questões de previsões ou coisa assim, que a gente tem que ter extremo cuidado com isso, exatamente porque dentro da concepção do espírito, ele não tem essa visão de tempo linear como nós temos aqui. Então, ele não compreende dessa maneira, ele não tem essa forma de compreensão que a matéria nos impõe aqui, nos mostra o antes, o depois, a noção de tempo. A compreensão dele é diferente. A questão seguinte, 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Então, se eles têm essa percepção diferente de tempo e eles não têm essa compreensão linear, né? Aí é o questionamento de Kardec, como é que então eles têm conhecimento daquilo que passou para eles? Como é que eles veem isso? E esse conhecimento que eles têm é ilimitado para eles? Ou seja, eles veem todo o passado, eles compreendem todo o passado deles? E aí, a resposta dos espíritos, onde eles dizem o seguinte, que o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Isso aqui é muito importante nós compreendermos. O que ele quer dizer com isso, né? Eu vou seguir aqui e depois nós vamos voltar nessa colocação. Então, ele coloca, o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se, então, precisamente o que se passa contigo, e aí ele traz esse exemplo para nós. Né, eles fazem essa sugestão para nós. Verifica-se, então, precisamente, o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Então, ele traz essa situação para nós. Para que a gente compreenda que o espírito, quando ele vislumbra passado, para ele aquilo é presente. Porque ele está envolvido com aquilo. E ele dá uma pincelada de que nós temos capacidade de entender isso, porque nós também, quando nós aqui, dentro da matéria, nós recordamos algo que foi muito marcante para nós, que nos impressionou muito, seja positivo, seja negativo, a gente tem essa sensação de que está vivendo novamente aquilo. Né? Então, é isso que ele quer explicar. Ele diz que quando a gente, por exemplo, faz esse exercício de se recordar algo que passou há um tempo atrás, é como se já nenhum véu material nos tolda a inteligência. Lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Compreendem que aqui ele nos dá essa situação. O que é presente e passado para os espíritos? O passado se torna presente porque eles estão com o pensamento naquela situação ali. Por isso que para eles essa compreensão de tempo é diferente. É por isso que eles têm essa visão distorcida, digamos assim, da nosso olhar aqui, né? Linear, que passou, estamos agora no presente, o que vai nos reservar, enfim, a gente tem essa compreensão como se fosse uma linha que vai acompanhando. E a partir do momento do desencarne, a alma ela não tem essa concepção, ela é diferente. E ele dá uma pista por quê? Porque para o espírito, o passado e o presente se misturam, porque ele revive essa questão. E aí ele finaliza dizendo, mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Porque aí ele pergunta, esse conhecimento lhes é ilimitado, ou seja, então ele desencarna e ele vai ter compreensão de todo o seu passado? E os espíritos respondem que não, que nem tudo lhes é favorável. E a começar pela sua própria criação, que é um dos principais enigmas, né, do surgimento da questão espiritual inicial, que os espíritos dizem que a gente ainda não tem condições de compreender isso lá no início, como se deu esse princípio. A questão seguinte, 243. E aí Kardec reforça. Então, entendido esse presente que se mistura com o passado, a questão 243 pergunta, e o futuro? O futuro, os espíritos o conhecem? E aí, novamente, é uma resposta com muita lógica. Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Ou seja, o nível espiritual
O nível de evolução desse espírito, na escala dos espíritos, vai determinar essa compreensão do futuro, do que o futuro reserva. E aqui é muito importante também a gente entender que quando ele fala aqui, eu gostaria que vocês vissem dessa maneira, quando ele fala aqui sobre o que eu vou conhecer do meu futuro, eu não estou falando aqui de premonições, e eu não estou falando aqui de adivinhações, e eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando que quanto mais elevado o espírito, mais compreensão lógica das leis ele tem. E mais naturalmente ele vai compreender aonde aquilo vai dar. É dessa maneira que a gente precisa entender. Não há misticismo aqui. Não há uma situação mística de que conforme mais evoluído, então esse espírito lhes é revelado através de segredos. Não. É quanto mais evoluído, mais experiências ele tem, melhor aproveitadas foram essas experiências e mais conhecimento ele tem. Então, naturalmente, mais próximo da lógica da lei ele vai ver. É como uma pessoa que, por exemplo, quando você não tem filhos, você tem algumas compreensões sobre aquilo. Quando você tem um filho, você vive uma experiência. Você já é mais preparado, você mais ou menos já consegue compreender algumas coisas e, logicamente, você já sabe algumas coisas que deram certo, você aplica porque aquilo vai dar aquele resultado. Se você tem 2, 3, 7, 8 filhos, mais experientes você tem, mais vezes você aplicou coisas, mais certo aquilo deu. Então, à medida que eu vou evoluindo em algumas experiências, e aí eu vou evoluindo na escala espiritual, mais próximo daquilo que vai me acontecer no futuro, eu sei, não porque eu adivinhei, não porque eu tive premonições, não porque eu tive revelações, mas porque a minha experiência na observação da lei vai me trazendo a compreensão. Se eu chuto, eu sei que vai me doer. Se eu chuto novamente, eu já sei que aquilo vai me doer. Então, eu evito o chute. Mais ou menos nessa situação. Então, o que ele coloca aqui é que, muitas vezes, apenas o entrevém algumas coisas no futuro. Porém, nem sempre lhes é permitido revelar. Quando vem, parece-lhes presente. De novo, essa situação. Que não há uma linha de presente, passado e futuro. Há uma mistura aqui de consciência entre o que eu imagino que vai acontecer, o que eu sei que vai acontecer, e que muitas vezes eu tenho já a sensação do que vai acontecer daquilo, e isso me parece presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o Espírito descortina o futuro. Depois da morte, o que é se aproximar de Deus? É se aproximar das leis naturais. É ter mais conhecimento lógico de como tudo funciona. Quanto mais eu me aproximo das leis, mais é fácil perceber o que vai me descortinar, porque mais experiências eu tenho e eu sei aonde vai dar o caminho. Depois da morte, a alma vê e aprende num golpe de vista suas passadas migrações, né? Ou seja, depois da morte ela consegue ter ampliação e descortinação daquilo que ela já passou, de suas vidas passadas, das suas migrações. Mas ela não pode ver o futuro, ela não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, é preciso que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Por que ela não pode? Porque ela tem esse livre-arbítrio de estar construindo esse futuro a partir daquelas experiências que são aproveitadas. A gente tem aqui uma colocação da Ana, uma pergunta dela que cabe aqui nesse momento, se o espírito já sabe antes de reencarnar aonde vai reencarnar e qual família. Então, pode-se dizer que o espírito sabe um pouco do que será o seu futuro. O espírito, ele compreende isso dentro de uma organização logística, né, a gente pode chamar assim, que acontece no plano espiritual, dentro de um plano traçado, onde ele participa dessa discussão, dessa conversa, dessa organização logística de como aquilo vai acontecer. Então, essa organização de que família ele vai nascer, que tipo de pessoas ele precisa ter próximo dele, de que estrutura familiar ele precisa para que ele possa evoluir, para que ele possa ter os seus desafios e vencer esses desafios. É importante a gente entender que o plano sempre é para que dê certo, então há todo um suporte, uma estrutura.
Agora, isso não significa que como aquilo vai caminhar. Porque nós não temos um destino definido, isso é muito importante. As leis, elas estão claras, Deus organiza, né, se organiza através de leis, mas ele permite que nós façamos sempre as nossas escolhas. Então, é como se mais ou menos a gente organizasse um time, colocasse a retaguarda, o goleiro, os jogadores, toda uma estrutura organizada. Agora, como vai se portar no campo, o que vai fazer e qual vai ser o resultado, vai depender do jogo. Vai depender dessa situação. Então, quando a gente fala aqui do futuro, um vislumbre de futuro no plano astral, no plano de organização dos espíritos, há uma organização que sim, ele participa no sentido de que ele sabe, muitas vezes, com raras exceções, das experiências que ele vai ser conduzido para que ele chegue a alguns resultados que ele já traça antes. Agora, como isso vai acontecer e que situações isso vai acontecer e a maneira como vai conduzir, não há um destino definido. Porque ele, quando chega, encarna na Terra, ele é livre, ele tem o livre-arbítrio, que faz parte da lei e que vai fazer com que ele caminhe fazendo as suas escolhas. Porque senão não teria nenhuma lógica, nós seríamos simplesmente fantoches de uma história já contada. Então, dentro desse contexto. A questão seguinte é a questão 243A, se eu não me engano. O Ayrton, você pode passar para a gente, por favor? A questão 243A, Kardec amplia essa fala do futuro. Então, ele pergunta se alguns espíritos que têm uma perfeição absoluta, eles têm conhecimento completo do futuro. Existe como saber tudo do futuro, né? E aí, os espíritos respondem que completo não se pode dizer. Não se pode dizer, porque há sempre uma situação de liberdade aí. Mas, pois só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Ou seja, há uma completude, há um todo que são as leis, que é Deus, que é toda uma organização. Então, todos os espíritos, por mais evoluídos que são, eles vão se aproximando de compreender isso à medida que eu vou evoluindo, que o espírito vai evoluindo na escala espiritual, ele vai se aproximando de Deus, ele vai se aproximando da compreensão dessas leis. Mais próximo ele está. Agora, eu posso dizer que ele vai ter conhecimento de tudo? Não, não, porque há sempre uma situação ali de uma liberdade que eu posso ir fazendo escolhas diferentes. Avançamos, então, na questão 244. Que daí ele pergunta, então, os espíritos veem a Deus? E aí a resposta, só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. E, de novo, eu chamo a atenção aqui, existem N formas de representatividade de Deus, né? Existem várias crenças que representam das mais variadas formas, mas a partir do Espiritismo, a gente precisa compreender Deus, e aí é uma fala muito individual de cada um, mas Kardec traz nos textos, nas obras dele, uma compreensão de Deus como a lei, como o todo, como uma situação desmistificada de alguém, de algo. É o tudo, é o todo, é o equilíbrio de tudo. Então, quando eu consigo ver o equilíbrio, quando eu consigo compreender tudo, todo o equilíbrio, tudo que existe, a amplitude, a completude de tudo, só quando eu estou muito evoluído. Então, a partir daí, os espíritos superiores conseguem compreender esse todo que é Deus. Os inferiores, todos nós, né, inferiores, a gente consegue sentir, consegue adivinhar, porque a gente também sabe quando se afasta da lei, quando faz algo que está afastado da lei, e quando a gente está próximo da lei. Mas a gente vai muito pela adivinhação, pelo nosso grau de evolução. Avançamos, então. A questão 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? É uma pergunta muito legal, é um questionamento muito legal.
Se eu sou um espírito inferior, não consigo ver Deus, já acabei de ver na questão anterior que não, eu como espírito inferior, eu não vejo, não compreendo, eu só faço uma intuição, eu adivinho. Mas eu digo que Deus me proíbe ou que não me permite algo, ou que me permita. Como se sabe que isso realmente vem de Deus, já que eu não consigo vê-lo? E aí a resposta dos espíritos, ele não vê a Deus, mas ele sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe, como por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos de que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, podem esses receber melhor as advertências divinas. Então, aqui a gente tem 2 pontos interessantes. O primeiro ponto é que, como nós somos criações de Deus, ou seja, a gente parte dele, nós somos essência, dentro do nosso íntimo, dentro da nossa inconsciência, dentro da nossa alma ali, a gente consegue ter essa conexão e a gente intui quando se afasta ou quando se aproxima. Então, esse intuir que eu me afasto ou me aproximo é exatamente o que eles dizem aqui, que a gente percebe quando algo está errado, quando eu sei que eu não estou agindo bem, por mais que eu me reverta de desculpas e fale, não, e justifique para mim mesmo, não, mas é que tem que ser assim mesmo, porque não tem o que fazer, porque é dessa forma, porque se eu não fizer, o outro faz, porque é a lei dos espertos, porque, enfim, no fundo, eu percebo quando me afasto da lei, do que é o correto, do que é o certo, e quando eu me aproximo do que é o correto, do que é o certo, e de Deus, consequentemente. Então, essas situações e esses pressentimentos e essas sensações que nós temos, mesmo que a gente as negue, elas estão conosco e elas fazem esse processo de nos afastar ou de nos conciliar com Deus, né? Sendo Deus esse todo. E aí ele coloca que os espíritos, né, os espíritos desencarnados, como eles têm uma amplitude de consciência diferente da nossa, que a nossa matéria nos amarra um pouco, eles conseguem ainda receber melhor essas advertências divinas. Ou seja, não é aqui uma advertência de alguém que fala, que diga, é do nosso próprio entendimento, da nossa consciência. Então, a gente às vezes ouve, né, e sabe que não deveria ter agido assim, que está errado, e a gente esquece, faz de conta que não ouve aquilo, e muda, e vai na manada, mas quando os espíritos estão fora da matéria, isso é um pouco mais difícil, porque para eles é mais intenso essa situação, porque eles têm mais percepções diferentes de nós. Questão seguinte é a questão 244b. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou é por intermédio de outros espíritos? E aí a resposta, ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus é necessário ser digno. Deus lhes transmite suas ordens por intermédio de espíritos superiores em perfeição e instrução. Ou seja, são outros espíritos que vão nos conectando com essa lei maior que de Deus, com esse equilíbrio do todo. São outros espíritos que vêm nos trazer conhecimentos, informações, experiências, sugestões, situações para que a gente se conecte com essa questão, né, da lei de Deus como um todo ali, uma energia que vai me definir o que é certo e errado. Questão seguinte. 245. Os espíritos têm circunscrita a visão como seres corpóreos, ou seja, eles têm uma visão de tudo, do todo, né? Todos os lados, todas as maneiras. E aí a resposta, não. Ela reside neles. Olha que interessante. Kardec quer entender se os espíritos, então, por eles terem essa evolução e por eles terem essas sensações mais ampliadas, eles têm uma visão maior. Ou seja, eles têm uma visão circunscrita, uma visão para todos os lados. Eles conseguem ver tudo, presente, passado, futuro, eles conseguem compreender tudo. E olha a resposta dos espíritos. Eles não precisam de visão.
porque está dentro deles. Reside dentro deles essa situação. Então, isso é muito legal, porque é completamente diferente do nosso contexto. Então, eu convido vocês a gente elevar o nosso pensamento, agradecendo a todos por esse momento de reflexão, né, esse momento de oração, e que a gente possa, a partir dessas reflexões tão simples, ampliar a nossa visão como espíritos encarnados, ainda para que a gente possa se conectar cada vez mais com o divino, transcender a matéria e chegar a esse Deus de equilíbrio e de amor. Que assim seja.